tem se colocado à disposição do Senhor? Esse é o estudo de número 982 aqui do nosso canal Jaboque e vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus, através da sua palavra, nos ensina que nós devemos nos dispor, mas não é de qualquer jeito não, nós devemos nos dispor sem reserva, assim como os servos dele faziam. Vamos ao nosso tema, as 7 disposições do cristão. O nosso texto base está em Jeremias capítulo 1, verso 17, que diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Dispor é disponha, é ao dispor, é à disposição, é as ordens, ao serviço. Será que você tem se colocado desta maneira diante de Deus, falando para Deus: Deus, pode contar comigo? Deus, eu estou aqui à tua disposição. E na Bíblia está registrado que Deus mandou os seus servos se disporem. Deus mandou, por exemplo, o profeta Elias para que ele se dispusesse e fosse repreender os mensageiros do rei Acasias, porque em obediência ao rei, os mensageiros foram consultar o Deus de Ecrom, a Baal-zebu. Segundo Reis capítulo 1, verso 3 diz: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebu de Deus de Ecrom? Mensagem de juízo ao rei Acasias, mensagem dura, pois o rei Acasias não consultou o Senhor, ele não buscou o Senhor. Quando ele caiu da sacada de um quarto alto, ele se feriu e ele não sarava. Ao invés dele se render ao Senhor, dele buscar o Todo-Poderoso, qual foi a atitude dele? Mandou consultar o Deus de Ecrom e perguntar se ele iria sarar. Vamos ver a resposta de Deus para ele. Segundo Reis capítulo 1, verso 4, que diz: Agora assim diz Yahvé o Senhor, não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu entregar mensagem que deixa as pessoas felizes, com esperança, que deixa as pessoas assim, dando pulo de alegria. É muito fácil, não é verdade? Mas entregar a mensagem que Deus manda, independente do conteúdo, é nossa obrigação. E mensagem de repreensão, mensagem de lamento, é necessário nós nos dispormos para o Senhor nos usar segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele, mesmo correndo o risco de sermos rejeitados, de sermos caluniados, de sermos difamados. E no caso de Elias, ele poderia perder a própria vida, mas ele tinha por mais precioso o Deus a quem ele servia. Quando eu escrevi isso, logo me veio à memória o próprio apóstolo Paulo, que não se preocupava em ser reconhecido pelos homens, em ser elogiado, em ser aceito. Ao contrário, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, verso 12 e verso 13. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, olha a atitude, abençoamos. Quando perseguidos, olha que atitude, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade. Olha ainda, o lixo do mundo. Era assim que Paulo sabia que muitos o consideravam. E isto por quê? Porque ele anunciava o evangelho da cruz de Cristo. Ele falava do Messias, ele falava do reino de Deus, a palavra verdadeira da
cruz e ele não estava com os olhos dele em bênçãos materiais, mas certo de que teria recompensa celestial. Ele não se importava em ser considerado por outros como a escória da humanidade, como o lixo do mundo, diferente da maioria dos cristãos, não é verdade? Mas nós precisamos estar dispostos em servir ao Senhor, sabendo que muitas vezes não seremos reconhecidos e muito menos elogiados pelos homens, mas também Deus mandou o profeta Jeremias se dispor, sabe para quê? Para anunciar a mensagem de arrependimento e mensagem de juízo ao povo israelita, um povo difícil, um povo de dura serviço, um povo desobediente, um povo teimoso. Jeremias capítulo 1, verso 17, vamos rever nosso texto base que diz: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Tem outra versão que fala assim, ó: Jeremias, diga o que tem que ser dito, não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. E o Senhor ainda disse para Jeremias se dispor, porque o Senhor faria dele, olha que tremendo, ele faria ser uma cidade fortificada, porque o Senhor era com ele, o Senhor o fortaleceria, independente da reação daqueles moradores, lá dos habitantes de Judá. E nós vamos ver em Jeremias capítulo 1, verso 18 e verso 19, eis que hoje te ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa. Olha a firmeza que Deus estava dando para ele, porque eu estou contigo para te livrar. Muitos querem somente entregar as bênçãos de Deus. Eles não se comprometem com a palavra séria, com a palavra genuína, com a mensagem, quando não é mensagem de bênção, quando é mensagem de repreensão. E nós precisamos estar disponíveis, dispostos a obedecer ao Senhor, assim como fez o profeta Jeremias. Mas lembre-se, era Deus que iria fortalecer Jeremias diante de todas as situações. E Deus também mandou Jeremias se dispor, sabe para que agora? Para ouvir a palavra dele. Jeremias capítulo 18, verso 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Muitas vezes o Senhor nos desperta de madrugada para falar conosco, para nos ouvir falar com ele, mas devido à canseira do dia a dia, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor e devemos nos dispor para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender, sabe também com quem? Com Samuel. Samuel, quando ele ouviu o nome dele sendo chamado, ele procurou o sacerdote Eli, e isso por 3 vezes, até que realmente ele ouviu a voz de Deus falando com ele. 1 Samuel capítulo 3, verso 8 ao verso 10. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai-te deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Precisamos estar dispostos, nos dispostos
dispondo para ouvir a voz do Senhor, assim como Jeremias e Samuel fizeram. Eles ouviram a voz do Senhor, eles obedeceram a voz do Senhor. Que possamos nos dispor para ouvirmos e obedecermos, para sermos instruídos, ensinados pelo Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos conforta, mas ele também nos confronta. Deus também falou para o profeta Isaías que Israel deveria se dispor, voltar-se para o Senhor, para a luz de Deus brilhar sobre eles através do Messias. Isaías capítulo 60, verso 1 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. No contexto do profeta Isaías, a Síria tinha invadido Samaria, o reino do norte, e tinha levado os israelitas cativo. Eles foram levados ao cativeiro assírio. Aquele reino do norte tinha sido conduzido ao cativeiro. E o profeta Isaías, vendo todas essas situações, ele estava lá em Judá, ele clamou ao Senhor pelo povo, ele buscou o Senhor, porque ele confiava que as profecias sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias, estava próximo a acontecer, e ele estava vivendo numa época de grande sofrimento. Era justamente no ano em que morreu o rei Uzias, e com a morte do rei de Judá, do rei Uzias, ele se dispôs a buscar o Senhor com mais profundidade. E nós devemos não nos entregar ao sofrimento, mas nos colocarmos na presença do nosso Deus para refletirmos a luz e a glória de Cristo neste mundo, um mundo que jaz no maligno. Que possamos nos dispor para refletirmos a luz de Cristo Jesus nesse mundo em trevas. E Deus falou com o profeta Jonas, para o profeta Jonas se dispor, ir lá pregar em Nínive. Mas também Deus falou com o profeta Ezequiel. Deus falou para o profeta Ezequiel se dispor e servir de guarda para o povo. Ezequiel capítulo 38, verso 7 diz: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Esse povo estava vivendo já no cativeiro, e tem outras versões que fala que era para Ezequiel assumir o comando do povo, ou ser o guardião do povo, para Ezequiel se colocar firmemente pelo povo em intercessão, em orientação. E Davi também orientou a seu filho Salomão. Davi falou para Salomão que ele deveria se dispor para servir ao Senhor. Davi orientou o filho dele, Salomão, para que Salomão se dispusesse para servir ao Senhor, fazendo a construção do templo, o templo que Davi queria fazer e Deus não permitiu. 1 Crônicas capítulo 22, verso 16: de ouro e de prata e também de bronze, de ferro, que não se pode contar. Davi tinha reunido todos os recursos para Salomão fazer o templo. Aí Davi fala para ele assim: dispõe-te, pois, e faze obra, o Senhor seja contigo. Davi orientou a Salomão, Davi ensinou a Salomão, Davi deixou tudo preparado para a construção do templo, mas Salomão deveria ter um coração e a alma dispostos a servir ao Senhor. 1 Crônicas capítulo 22, verso 19: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Como nós precisamos ter o coração, ter a nossa alma disposta
dispostas a servir ao Senhor, mas com todo ser, que possamos aplicar essa orientação do rei Davi a seu filho Salomão, a cada um de nós, que possamos nos entregar sem reservas ao nosso Deus, servir ao Senhor com toda a disposição. Nós devemos nos dispor a seguir ao nosso Jesus. Mas para isso é necessário renunciarmos, sim, renunciar tudo que não agrada ao Senhor. O nosso Jesus ensinava multidões e o nosso Jesus ensinou que para segui-lo, para ser discípulo dele, era necessário renunciar. Vamos confirmar? Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Renunciar é ato ou efeito de negar, de rejeitar algo ou uma atitude, como no nosso caso. Nós devemos renunciar tudo o que não agrada ao nosso Deus. Devemos renunciar às nossas vontades próprias que não estão alinhadas à vontade do nosso Deus. Nós devemos renunciar o nosso eu, a nossa carne, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós devemos, dia após dia, nos aperfeiçoar nele e nos aperfeiçoarmos mais e mais. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 e verso 2. Vamos ver? Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando agora. Vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que neste sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Então nós precisamos renunciar o desejo de não perdoar, o desejo de pagar mal com mal, o desejo de sermos orgulhosos, de sermos vaidosos, de sermos arrogantes. Nós precisamos renunciar uma mágoa que esteja guardada dentro do coração. Nós devemos renunciar à tristeza, o ódio, a revolta, enfim, todo sentimento que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não glorifica ao nosso Deus e nós praticamos, nós devemos renunciar. E nós devemos nos dispor, nós nos dispomos à submissão da vontade do nosso Deus, mesmo que não seja a nossa vontade, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Não é fácil nos submetermos à vontade de Deus. Nós sempre queremos fazer o que nos agrada, nós sempre queremos aquilo que nos beneficia, e muitas vezes nós temos que renunciar e andarmos em espírito, nos submeter ao Senhor, porque submissão é estar em obediência, é demonstração de respeito, de conformidade. Submissão é demonstração de dependência do nosso Deus. Tiago nos ensina que nós devemos nos submeter ao nosso Deus. Eu enumerei 7 dispoints, 7 disposições no nosso estudo, e nós precisamos estar nos dispondo, primeiro, para falar a palavra genuína do Senhor àqueles que o Senhor tem nos enviado. Segundo, nós precisamos estar dispostos a servir ao Senhor, sabendo que muitas vezes não seremos reconhecidos por homens e muito menos elogiados. Terceiro, nós precisamos estar nos dispondo, assim como Jeremias e Samuel, para ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer. Quarto, nós precisamos nos dispor para refletirmos a glória do Senhor neste mundo em trevas. 5, nós precisamos nos dispor para fazermos a obra genuína do Senhor, para servirmos ao Senhor com o coração inteiro. 6, precisamos nos dispor a renunciarmos às nossas vontades, os nossos desejos,
tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. E o sétimo é que nós precisamos nos dispor a nos submetermos ao Senhor em todos, mas em todos os aspectos da nossa vida. Eu vou concluir com uma pergunta. Você está disposto e à disposição do nosso Senhor? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Deus tem nos abençoado sobremaneira, temos alcançado muitas vidas, mas é tudo para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque nós nos dispomos para a obra do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu aqui no canal, eu te convido para você se inscrever e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.